não é o físico que eu gostaria de ter. Tipo Você assim, gosta da pessoa? Não, gosto do físico também. Do físico também. Mas eu acho que assim, tipo, questão de, por exemplo, eu prefiro, esteticamente, eu prefiro. Felipe Marins comentou sobre o Ramon e Sebum, fez observações e muito mais. Confira, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. E para assistir esse podcast completo, o link vai estar na descrição. No fisiculturismo eu tenho vários, assim, Quem que você eu me gosta? inspiro, que eu gosto muito, assim. Mas, cara, tem físicos que eu Vamos na velha guarda e na nova, vai. Na velha, eu ia falar muito da velha guarda, porque eu gosto muito de acompanhar essa... Quem que você gostava? Gosta? Cara, eu gosto muito do físico... Eu gostava muito do jeito do Frank Zane posar. Ah, Frank Zane. Então eu via muito um essa artista, questão. né? Frank Zane porque quase ele é um cara que ele... Michelangelo, porra. Eu aprendi muito a posar com a mentalidade dele. Porque eu era um cara que era pequeno, ainda não tinha o volume. De mostrar, eu né? aprendi A arte de mostrar, né? Não é nem, além de posar, é de mostrar, né? Então, assim, ele era um cara que eu gostava muito. Muita pouca gente fala sobre ele, mas eu gosto mais do que... Eu vou dizer assim que... Ronnie Coleman, todo mundo é fã. Todo mundo fala, pá, Ronnie e tal. Eu gosto do Lee Haney. Eu gosto dele, cara. Inclusive como pessoa, viu? Eu acho ele muito... Eu acho um dos físicos mais bonitos, cara. Esteticamente, eu acho que até ali o bodybuilder era muito massa. Tô com você. Falando em físico. Hoje é impressionante, tal, legal, mas assim, não, eu falo. O limite era ali, né? É ali. Você prefere o físico do Ronnie Coleman ou o físico do Lee Haney? Boa analogia. Do Lee, prefiro. Ou o Ronnie Coleman quando começou. Tá. Quando ele tava no começo, ali, que não tava tão, não dilatou tanto, ele tava massa. Pergunta a Dory Yates, você gosta do físico? Não gosto. Eu gosto do atleta, eu gosto de tudo, mas eu não gosto do... Eu tô falando assim, ó, de uma questão de físico. De olhar o físico e me identificar, gostar do físico. Eu gosto de pontos específicos do físico do Dorian Yates, tipo dorsais. Claro, aquele monte. Por exemplo, eu não gostava da perna, do formato da perna do Dorian Yates, eu achava que ela não saía tanto pra fora, ela era uma perna mais reta, os vastos, não era tão pra fora. O glúteo, ele não... Na época eles não treinavam tanto o glúteo, né? Então eles ficavam com o glúteo mais cheinho, assim. Não era nem muito importante, na avaliação. Os juízes não... Aquele pouquinho de água que sobrava, alguma coisinha você tá falando, né? Exato. Mas assim, eu gostava do físico do Shaw Ray. Eu assistia muitos vídeos que ele tava lá. É muito estético, né, cara? Era um físico assim, todo encaixadão. E mais pra trás, Gary Stridle, Barry DeMay, Troy Zugolotto, todos esses. Outro cara que eu gosto, que eu gostava daí, falando assim, do jeitão dele no palco, da vibe, Mike Matarazzo, eu gostava do jeitão dele. Que ele mostrava a língua, né? O Mike mostrava a língua, balançava, começava a musiquinha, daqui a pouco ele soltava o som. Muito legal. E metia o doido, eu achava muito da hora. De brincar. E tinha um braço gigantesco, mano, um dos braços mais sinistros que tinha. Então esses caras eu gosto, e assim, eu gosto, por exemplo, Mike Matarazzo eu gostava da personalidade, do jeito dele no palco. Aí, por exemplo, tem o Lee Haney, que pra mim fala de físico, é o físico que eu mais acho foda. É o físico que eu queria ter. Fala assim, ó, aquilo ali pra mim é o cara. Ele, o Flex também, antes de começar a dar uma passadinha no localzinho ali, começou a ficar meio estranho, mas era muito massa, muito sultão da simetria. Era tipo muito bonito o físico dele. Aí da nova geração, assim, eu gosto de muito, tem muito cara que eu gosto, cara. Assim que... Se eu falar pra você que eu gosto do Siban, mas não é o físico que eu gostaria de ter... Tipo você gosta da pessoa? Não, gosto do físico também. Do físico também. Mas eu acho que assim, tipo, questão de... Por exemplo, eu prefiro... Esteticamente, eu prefiro o Ramon. Pô, agora você me pegou, deixa eu pensar. Esteticamente, se eu fosse escolher, eu preferia o físico do Ramon. Esteticamente? Esteticamente, falar estética. Me explica. Assim, formato dos quadríceps... formato dos braços. Quando você fala é mais arredondado, pode ser? Isso, mais arredondado, mas no geral. Só assim, pra te entender. No contexto geral. Por exemplo, assim, o Siban, ele é mais largo. Se o Ramon tivesse esse frame, essa largura que o Siban tem, um pouco maior, porque o Ramon é um pouco mais estreito. Mas ele é mais largo... Escápula. A escápula. Escápula. Isso. Sim. Então, assim, se o Ramon tivesse um pouco mais disso, pra mim ele era o físico... Não tinha. Não tinha igual. Mas o Siban também, não sei se você concorda, ele tem uma... Tava falando com o Ciro, acho que isso. Eu falo de estética, um gosto pessoal. Não, tô com você, mas a arte do Siban em mostrar, a gente tem que dar nota 10. Ele sabe mostrar muito bem. Mas é que ele é um cara muito parecido com o Good Vito.
Gudivito. O russo. Tá. O Gudivito falando parecido no sentido de ser um cara que você olha ele assim parado, é um cara, quando ele posa, ele dobra de tamanho. Ele empelota. O Gudivito, ele tá assim, daqui a pouco, meu Deus, vai saindo, sei lá o que acontece. Você sabe, é impressionante, você cara. Que gosta do Lihane, nós fomos levar ele pro Clube Pinheiros, e quando ele chegou de moletom, eu dava aula aqui na training. Parece que nem que cenava. E aí eu falei para esse meu amigo, Wagner, que esteve aqui esses dias trazendo o Caio Borralho. Eu falei, Wagner, ele é gordo. Kim, cala a boca. Mas levamos ele no Clube Pinheiros, porque levamos na training, e ele queria Olympic Bar, e nós não tínhamos barra olímpica. E ele olhou o leg press da Pórtico na época, ele falou, isso é folie labrada. Ele falou, isso é pra criança, eu não entro aqui. Aí levamos ele no Clube Pinheiros. E fomos ao vestiário com o Lihane. E eu, né, ali olhando, ele colocou aqueles macaquinhos que eles usam, sabe? Sim. E ele tirou a camisa, imagina na época, 91, 89, e eu vi o lombar dele, parecia uma viga de 15, eu falei, meu, isso não existe. Você bota a mão dentro assim, né? Não existe, a gente estudava muito fisiologia, cinesiologia, e porra, eu não sabia nem que tinha aqueles músculos, né? Ele tava dando uma entrevista pra Rede Bandeirantes, eu tava atrás, eu vi dentro da cabeça de tríceps aqui, eu falei, meu, não existe isso, assim, foi muito chocante aquilo pra mim, eu lembro. Eu vi Nasser, tive com vários desses, mas o Lihane pra mim, na época, ele tinha acabado de ganhar a Olímpia. Então, isso pra mim... E é músculo, né? É muito impressionante. É músculo, na é época. carne. Hoje a gente vê muito isso, diferente. já tá mais fácil, mas Sim. na época foi muito... Você vai cumprimentar o cara, tua mão entra pra dentro das costas dele, você abraça aqui, é impressionante. A mão afunda. Exato. Fala, exato. cara, isso aí treina, isso aí faz terra. Exatamente. Isso aí é rema. Exatamente. É muito... Pra mim o Lihane é o cara nessa questão da nova geração. Da Open, eu gosto muito, falando dos brasileiros, cara que... Brandão, óbvio, né? Meu amigo e tudo. Claro. Mas tem um cara, eu vi o Nescau essa semana. Falou muito bem dele. Ele tá impressionante, cara. Né? Impressionante. Faz coisas boas também. Muito grande, cara. E eu sempre falei que o Nescau ia ser um cara que ia incomodar no profissional. Ele vai acontecer, né? Nesse nível. Vai, nesse nível Brandão. Nível Brandão. Ele tá chegando nesse nível. E ele é um cara que ele era, assim, quando ele começou, ele tinha uma dificuldade em entrar os cortes, em secar. Hoje ele é um dos atletas Open mais seco. Sempre compete um dos mais condicionados. E ele tá fazendo um trabalho com o Pacho desde a base, muitos anos. E eu sempre vi, eu falei, esse cara não vai chegar. Ele é prova disso. Eu falo, ele é prova. Vai chegar. Sim. Assim como ele e o Douglinhas, que é o pedreiro. Que é um treino lá no overall também, que ele ganhou, competiu ele ganhou o Pro no Arnold, subiu na Open no Arnold com 78 quilos. E ganhou de um monte de vou ficar de olho nele, não tô lembrando. É o Douglas Silva, o pedreiro maromba, ele tá lá na Max Titânio. E ele também